A corrida do Oscar 2025 já começou e hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais polêmicos dessa competição. Estreia hoje nos cinemas brasileiros Emília Pérez, uma produção francesa que já chega com uma reputação bem conflitante. Ele foi vencedor de vários prêmios no Festival de Cannes no ano passado e agora ele é o filme com o maior número de indicações ao Oscar de 2025. Mas ao mesmo tempo, Emília Pérez tem sido muito criticado negativamente ao redor do mundo ao longo das últimas semanas. Mas então, como explicar os sentimentos conflitantes em torno de Emília Pérez? Como pode um filme tão negativamente criticado ser indicado a 13 categorias no Oscar? E se a gente se focar somente na discussão sobre o filme em si, será que ele é tão ruim assim? Oi, eu sou o Max Valarezo e hoje eu conto pra vocês o que eu achei de Emília Pérez. E dessa vez eu tô fazendo uma crítica sem spoilers. Então vamos lá explorar o filme mais polêmico do Oscar de 2025. Emília Pérez é uma história que nos transporta para o México, onde a gente vai conhecer uma advogada, interpretada por Zoe Saldana, que é recrutada por uma chefe de cartel que é uma mulher trans e ela quer fazer a cirurgia de transição de gênero em segredo. Então o papel da advogada é fazer todos os trâmites para que essa cirurgia possa acontecer e para que essa chefe do cartel possa desaparecer do mundo e começar a viver uma nova vida como Emília Pérez. E assim Emília Pérez vai continuar puxando a advogada para dentro da sua vida, para ver se ela consegue também ajudar a Emília Pérez a se reconectar com o seu passado. Aí isso tudo acontece em um filme que é um musical. Emília Pérez é escrito e dirigido por Jacques Audiard, que é um cineasta queridinho de premiações ao redor do mundo há bastante tempo já, sendo prestigiado com indicações em Cannes, Veneza e até mesmo com o Oscar. Em especial com filmes como Os Irmãos Sisters, Despin, O Refúgio e De Tanto Bater Meu Coração Parou. E dessa vez Audiard retorna adaptando um capítulo de um livro francês chamado Écoute, do Boris Razon. O que o Audiard fez foi pegar uma subtrama desse livro e desenvolver para criar todo um filme em torno dessa história, e assim nasceu Emília Pérez. Pois bem, eu tive a oportunidade de ver Emília Pérez há um bom tempo já, antes de saírem as indicações e antes de esse filme estar enterrado em polêmicas. E quando eu comecei Emília Pérez, eu senti que ele estava fazendo algumas promessas bem encantadoras. A começar pela proposta de trazer suspense com o mundo do crime do México e misturar isso com um drama de descoberta de autoidentidade de uma pessoa trans interpretada por uma atriz trans, a Carla Sofia Gascon, que tá bem nesse filme. Tem também o drama da pessoa que quer se desvencilhar do que fez antes, mas não consegue realmente se livrar do passado. Tem os dilemas morais de uma advogada que se vê presa num cenário que foge do seu controle. E tudo isso ainda por cima encenado como um musical. É uma combinação muito peculiar de elementos que são muito diferentes e que fazem Emília Pérez parecer de fato ter uma identidade muito singular. E sinceramente não me espanta que tantas premiações tenham se encantado com Emília Pérez. Em tese, esse é um filme de um diretor queridinho dos festivais, com uma mensagem importante, com um drama operístico e um refinamento estético que quer criar deslumbramento sensorial. Fora isso, esse parece ser um filme com boas intenções para representar de forma empática uma pessoa trans e falar de forma crítica sobre a realidade do México. Então como é que um filme como esse, com mensagens importantes e refinamento estético e boas intenções, não vai cair na graça das premiações? É algo que faz sentido quando a gente pensa qual é o tipo de filme que o Oscar costuma prestigiar. Mas o que a gente não pode esquecer é que o Oscar não é uma premiação mundial de cinema. Não, ele é uma premiação da indústria americana e que reflete a apreciação dos americanos dos filmes. O mesmo vale para um festival como Cannes, que premiou Emília Pérez. Cannes é um festival que vai ser influenciado por um viés europeu. Então o que você tem aqui são americanos e europeus, majoritariamente brancos e cisgêneros, apreciando um filme sobre uma pessoa trans e que se passa no México. Ou seja, realidades bem distintas. E talvez por conta desse distanciamento de realidade, esses americanos e europeus, quando veem Emília Pérez, podem ficar com a impressão de que esse é um filme muito autêntico na sua representação sobre pessoas trans e sobre o México. E o mesmo pode acontecer também com quem tá aqui no Brasil, porque foi mais ou menos assim que eu me senti quando eu comecei a ver Emília Pérez. Por não ser mexicano e por não ser uma pessoa trans, talvez eu tenha assim comprado o papo de Emília Pérez quando o filme começou. Eu comecei me convencendo de que talvez essa fosse sim uma representação autêntica. Durante a primeira metade do filme eu até que estava gostando, porque o drama da Emília Pérez me parecia muito singular, diferente do que eu já tinha visto no cinema, eu estava gostando dos números musicais, e a parte do filme que fala sobre o mundo do crime no México me fisgou. Mas à medida que o filme foi avançando, eu notei que os elementos que me cativaram no começo foram ficando cada vez piores e mais fracos.
A começar pela representação que o filme faz do México, porque com o avançar do filme eu fui sentindo que esse retrato do país foi ficando cada vez mais raso e caindo em vários clichês que a gente já viu sobre a criminalidade do México, um país perigoso. A gente já viu isso milhões de vezes daquele jeitinho em vários filmes e séries. A partir de certo ponto, o México deixa de parecer uma nação singular e começa a se transformar num pano de fundo que poderia ser qualquer país latino-americano genérico representado de forma estereotipada em uma produção estrangeira. Outro ponto que piora muito com o avançar do filme é a própria personagem Emília Pérez. Toda a complexidade que ela parecia ter num primeiro momento vai desaparecendo. No começo é fascinante ver essa mulher querer realizar o seu sonho de expressar sua verdadeira identidade. E ela ainda parece mais fascinante por ser essa mulher trans que conseguiu esse posto de enorme poder num mundo tão masculinizado como o do cartel. Mas o que começa como um conflito dramático fascinante acaba depois se transformando num artifício para criar suspense. Isso aqui que eu vou falar agora não é nenhum grande spoiler, mas é o seguinte, na história a gente vê que a Emília Pérez, depois de fazer a transição de gênero, decide esconder isso de todo mundo, menos da advogada. Ela realmente quer um começo novo, do zero, e fazer parecer com que a pessoa que ela era antes morreu pro mundo inteiro. Mas ela não resiste e ela começa a se reconectar com pessoas do passado dela, porém escondendo quem ela é, fingindo ser outra pessoa completamente diferente. E o filme tenta usar isso para criar suspense por conta da assimetria de conhecimentos. Nós do público sabemos quem é Emília Pérez, mas os outros personagens não, então o filme quer fazer a gente ficar, quais são as tretas que isso vai causar? Mas isso frustra, porque o que tinha começado como um drama tocante de busca de identidade e afirmação de uma pessoa trans, acaba sendo transformada em outra coisa. O filme pega a transição de gênero da sua protagonista e começa a tratar isso muito mais em termos de identidade secreta e alter ego. É uma mudança de foco que transforma um drama que era promissor em algo muito mais bobo e potencialmente ofensivo, porque isso se alinha a uma antiga narrativa transfóbica, aquela ideia de que as pessoas trans supostamente estão sempre tentando nos enganar ao esconder quem realmente são. E para além da Emília Pérez, tem também os dramas dos demais personagens. No começo eles têm subtramas instigantes sobre dilemas morais, sobre luto, sobre fidelidade e amor, mas quanto mais tempo passa, mais o filme tenta encaixar essas histórias nos moldes do melodrama, exagerando muito mais as emoções. Mas a condução do melodrama não é boa, então no final essas emoções tão intensas não são tocantes, elas parecem muito mais forçadas. Especialmente no clímax do filme, que realmente quer parecer algo muito intenso e poderoso, mas fica só meio risível. Então pra mim, praticamente tudo nesse filme só foi caindo assim, ladeira abaixo, a não ser por um departamento, que é o das cenas musicais. As cenas de cantoria e de dança são encenadas com criatividade e variedade visual. Cada número explora possibilidades novas de movimento de câmera, de cenografia, de edição. Beleza, as letras em si eu não acho lá grande coisa, mas a parte sonora mesmo, melodia, harmonia, arranjo, produção, eu acho que funciona bem mais. E eu não sinto que essas músicas são muito memoráveis, porém eu não sinto que isso é necessariamente um problema. Porque a maior parte das canções tem uma sonoridade que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos musicais hollywoodianos inspirados na Broadway. Especialmente graças a assinaturas de tempo não convencionais e a métricas mais experimentais na construção dos versos. E tudo isso é performado com danças e cantorias bem competentes por parte do elenco principal. Sendo assim, eu sinto que as cenas musicais são o único departamento de Emília Pérez que não vão piorando, porque é a parte do filme que nunca se acomoda, tá sempre se reinventando. Mas isso não bastou para salvar o filme como um todo. A minha experiência com Emília Pérez foi uma de desencanto. Saindo do filme eu percebi que praticamente tudo que tinha fisgado o meu interesse no começo da história foi desmoronando com o passar da projeção, até restarem no final somente as ruínas das boas promessas que o longa tinha feito no início. E depois que vi Emília Pérez e comecei a pesquisar um pouco mais sobre o filme, sobre como ele foi criado, eu comecei a me deparar com histórias e notícias que demonstravam que começava o furacão de polêmicas envolvendo essa produção. E mais do que isso, eu vi que essas histórias e polêmicas, na verdade, fizeram tudo fazer mais sentido na minha cabeça. Elas ajudaram a explicar por que eu não gostei tanto de Emília Pérez no final das contas. Porque quanto mais você se aprofunda em como Emília Pérez foi criado, mais você percebe que aquela fachada de autenticidade da obra não passava disso. Uma fachada. Mas antes de explicar essa treta, se você chegou até aqui e tá curtindo o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda a gente demais. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para os nossos apoiadores, incluindo o nosso Cineclube Entre Planos, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te ensinar como. Mas então, voltando.
Por que é que a nossa imagem de Emília Pérez muda depois que a gente descobre os seus bastidores? Porque você descobre que o que era para ser autêntico, na verdade, não é. Por exemplo, é um filme todo falado em espanhol e que se passa no México. Só que essa não é uma produção mexicana, é uma produção francesa, escrita e dirigida por um francês que admitiu em entrevistas que ele não fez pesquisa sobre o México para preparar esse filme. O que já começa a preocupar. Outra polêmica surgiu quando se descobriu que esse filme sobre o México e sobre mexicanos, na verdade, não contratou praticamente nenhum ator mexicano. Zoe Saldana, americana. Carla Sofia Gascon, espanhola. Selena Gomez, americana. Edgar Ramírez, venezuelano. A única mexicana do elenco é a Adriana Paes. Sendo que a própria diretora de elenco de Emília Pérez, a Carla Hu, admitiu em entrevista que eles fizeram sim testes para atores no México. Mas aí eles vão e não contratam praticamente nenhum mexicano, então qual é a impressão que fica? Ué, se fizeram testes no México, quer dizer que vocês não acharam que nenhum desses artistas mexicanos era bom o suficiente para esse filme sobre o México e sobre mexicanos? E depois, quando o filme chegou no México e os mexicanos puderam conferir Emília Pérez, aí foi quando a situação realmente piorou muito. Porque esse foi o público que pôde reconhecer como a representação que Emília Pérez faz do México é simplista e estereotipada. Fosse com diálogos que eles acharam risíveis, apelando para clichês sobre cultura mexicana, fosse retratando o crime e a realidade do cartel sem muito conhecimento de contexto. Outro elemento muito criticado foi o espanhol da Selena Gomez. A atriz americana, apesar de ser descendente de mexicanos, não tem o espanhol como uma das suas línguas principais. E isso ficou bem aparente para quem sabe espanhol. As críticas dos mexicanos ficaram tão altas que, alguns dias atrás, o diretor e roteirista Jacques Audiard deu entrevista e se desculpou publicamente aos mexicanos por não ter estudado sobre o país deles para fazer esse filme. E a reputação de Emília Pérez ficou ainda pior depois que pessoas trans viram esse filme e trouxeram as suas críticas. Muitas dessas pessoas lamentaram, por exemplo, a fixação da história com a questão da cirurgia para fazer a transição de gênero, quando isso nem sempre é algo que toda pessoa trans almeja. Sem contar que isso deu origem a talvez a letra mais vergonhosa desse filme, que é a da cena da sala de operação. Também teve comentários que se alinham àquela sensação que eu tive quando vi o filme pela primeira vez, de que esse filme reforça estereótipos de que pessoas trans estão tentando enganar os outros. Já outras críticas apontaram que o filme não parece entender muito bem como funciona a relação das pessoas trans com o passado delas antes da transição. Se você quiser ter acesso direto a comentários de pessoas trans sobre esse filme, eu vou recomendar um artigo que o Omelete publicou alguns dias atrás, escrito pelo Caio Colette, no qual ele entrevistou jornalistas trans que cobrem cultura pop e quais são as críticas que essas pessoas trouxeram a Emília Pérez. É uma leitura que eu recomendo demais, eu tô deixando o link aqui embaixo na descrição. Percebe o que acontece, então? Emília Pérez se apresenta como uma obra autêntica sobre a experiência trans e sobre a realidade do México, mas essa fachada de autenticidade desmorona em minutos quando o filme é visto pelas pessoas que de fato vivem essas realidades. E pra mim, não é como se essas polêmicas de bastidores estivessem desvencilhadas do filme, como se a gente não conseguisse enxergar o reflexo disso no próprio Emília Pérez. Não, pelo contrário, tudo isso tá 100% refletido no filme. Porque todas essas histórias e polêmicas acabaram explicando por que eu não tinha gostado tanto desse filme quando eu vi ele antes. Se eu tinha sentido que o filme foi ficando cada vez mais raso na sua representação do México, é porque o filme foi criado por um francês que não fez pesquisa sobre esse país e, em vez disso, decidiu retratar essa nação pela lente do exotismo e ainda por cima não trouxe mais atores mexicanos para representar esse povo. Se eu tinha sentido que a representação da experiência trans da protagonista foi ficando cada vez mais questionável, é porque o filme não foi criado por uma pessoa trans. Além disso, se eu tinha sentido que o melodrama do filme vai ficando cada vez mais risível, talvez seja porque esse é um filme que tentou trazer elementos da tradição melodramática da telenovela mexicana, mas sem conhecer esse universo tão a fundo assim. Mas o mesmo vale pro outro lado da moeda. Se tem alguns poucos elementos nesse filme que eu sinto que funcionam minimamente, talvez seja porque esses elementos foram criados com uma autenticidade por trás. Os figurinos, por exemplo, eles são sim deslumbrantes e eles foram criados pelo Anthony Vaccarello, o diretor criativo da Yves Saint Laurent, uma grife francesa. Ou seja, se os figurinos se destacam tanto, talvez seja porque eles são um reflexo da tradição da alta costura da França, o país de onde de fato vem esse filme.
Tem também as cenas musicais que eu tinha elogiado agora há pouco. Muita gente não gostou das canções por acharem elas estranhas, não convencionais, dizendo que elas não grudam na cabeça, apontando que elas têm umas ênfases esquisitas, mas nada disso me incomoda particularmente. Sabe por quê? Porque é isso que eu já vi em diferentes musicais franceses. Vários deles se destacaram por trazerem composições que são criadas com um estilo que diverge da tradição americana da Broadway. Por exemplo, nos musicais de Jacques Demy, como Os Guarda-Chuvas do Amor e Duas Garotas Românticas, você não tem necessariamente canções super empolgantes e que grudam no ouvido. Não, você tem longos diálogos cantados nos quais a melodia está mais preocupada em expressar as emoções dos personagens do que necessariamente criar uma música que te dá vontade de sair cantando por aí. Tem também exemplos mais recentes, como Annette, do Léo Carrax, que traz canções que são esquisitas quando comparadas com a tradição de pop musical Broadway. Então quando Emília Pérez traz canções que soam não convencionais, aí eu sinto que funciona um pouquinho melhor e tem um ar um pouco mais genuíno porque se alinha com uma longa tradição de musicais franceses. Mas, de novo, esses elementos que funcionam um pouquinho melhor não são o bastante para salvar a experiência de Emília Pérez. Porque nos outros departamentos desse filme, aqueles que são os mais importantes para essa obra, você vê a fachada de autenticidade se desfazendo e levando o filme para o chão. Emília Pérez pode até dançar com estilo, mas de nada adianta se isso acontece num grande baile de falsidades. E o problema então é que isso cria não só uma obra artisticamente pífia, mas também um filme que consegue ofender e muito as pessoas que supostamente deveriam ser os grandes protagonistas dessa história. Então a academia pode até ter caído no papinho de autenticidade de Emília Pérez. Mas a essa altura tá evidente que eu e muitas outras pessoas não se convenceram. Então nesse Oscar, com certeza não vai ser com Emília Pérez que vai estar a minha torcida. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam de Emília Pérez? Gostaram, não gostaram? Tem alguma coisa que eu não trouxe nesse vídeo que merece destaque? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar e ganhar acesso a conteúdos exclusivos, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Para esse pessoal tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.